No vídeo de hoje eu vou te mostrar qual a melhor defesa que você pode usar para enfrentar o peão dama quando você está buscando a vitória de pretas. Para isso, nós vamos analisar uma partida que foi jogada por Magnus Carlsen de pretas enfrentando a Lireza Firuja, onde o Magnus usou uma das defesas mais agressivas que o preto tem à disposição, especialmente quando está buscando a vitória contra o peão dama. Então bora começar a análise dessa partida. Firuja começou jogando com D4, então Magnus faz cavalo F6, C4, G6, com a ideia de fianquetar o bispo em G7. O bispo em G7 ele pode ficar muito ativo na grande diagonal em muitas das posições. Vem então cavalo C3 e agora o Magnus já revela qual a defesa ele quer usar contra o peão dama. Ele faz um lance bispo G7, permitindo E4, onde ele vai levar para as posições da defesa índia do rei. Bom, a defesa índia do rei é uma defesa que foi usada por Bob Fischer, Kasparov, e é uma das aberturas mais dinâmicas que existe. É uma opção muito agressiva para jogar de pretas e que é simples de jogar, especialmente os primeiros lances. Depois pode ser que ela fique bastante complicada. Mas é uma abertura que, de repente, você pode usar aí também nas suas partidas. Depois do lance bispo G7, o Firuja fez E4. É um lance mais jogado na posição. As brancas aproveitam para ocupar o centro com os peões, ficando assim com um forte centro. E as pretas seguiram aqui com roque, veio o cavalo F3 e agora D6. Bom, qual é a ideia básica da defesa índia do rei? Quando você joga a defesa índia do rei, depois de fazer esses primeiros lances, onde você vai fianquetar o bispo, rocar e jogar com D6, a ideia das pretas é poder atacar esse centro. Então a estratégia das pretas é ceder o centro para o branco para depois começar a golpear esse centro com as rupturas E5 e C5. Então, em algum momento, você tem que fazer uma dessas duas rupturas para conseguir contra-atacar. E na Índia do Rei, especialmente a ruptura E5, ela é muito usada, levando para estruturas características da Índia do Rei, como você vai ver aqui nessa partida. Veio então o bispo E2 do Firuja, levando para a variante clássica da defesa índia do rei. O Carlsen jogou com E5. Aqui ele poderia preparar esse E5 também, jogando um cavalo BD7 seguido de E5. Se de repente você está começando a jogar a defesa índia do rei agora, eu até recomendo que você comece jogando dessa forma, sempre com cavalo BD7 e E5. Tem até um vídeo aqui no canal onde eu explico como você pode jogar em Índia do Rei dessa forma, e você já vai ter uma introdução ali sobre essa defesa, tá? Mas na partida o Carlsen ele fez E5 direto, seguiu com D5, fechando o centro. Se as brancas fazem, por exemplo, D por E5, levando para a variante das trocas, poderia seguir com D por E5, dama por D8, torre por D8, cavalo por E5, e as brancas ganham um peão, só que o preto ele tem um golpe tático para recuperar esse peão imediatamente. As pretas podem jogar cavalo por E4, assim abrindo a diagonal do bispo de G7 já atacando o cavalo de E5. Por exemplo, depois de cavalo E4, pode jogar com bispo toma E5, o preto ele já recupera material e essa posição ela está muito equilibrada. Aqui no caso de jogar, por exemplo, com bispo G5, é possível jogar com torre E8, e no caso de cavalo F6, bispo F6, bispo F6, bispo F5, o preto ele não tá com nenhum problema nessa posição, tá jogando com cavalo D7 ou cavalo C6, e é uma posição que tá bastante equilibrada. Mas o Firuja ele jogou de uma forma mais ambiciosa, fazendo o lance D5. E aqui surge uma cadeia de peões típica da defesa índia do rei. E essa cadeia de peões, ela já te diz qual é o plano da partida. Isso é algo que eu sempre ensino para os meus alunos do Chessflix, que a estrutura de peões, muitas vezes ela te diz qual é o plano. Por isso é importante dar essa atenção para a estrutura quando a gente entra no meio jogo. E essa estrutura aqui, ela está dizendo o quê? Que as brancas vão atacar na ala da dama. Esse peão em D5, ali mirando para a ala da dama, ele já está dizendo qual é o plano. Que em algum momento as brancas querem fazer a ruptura C5. Por exemplo, preparando com B4 e C5, tentando criar debilidades na ala da dama das pretas.
Já o preto, ele vai tentar atacar também a base da cadeia de peões das brancas, que é E4. Só que o preto, ele vai jogar na ala do rei. As pretas querem buscar muitas vezes a ruptura F5. Então, o que está definido na posição? As brancas vão atacar na ala da dama, buscando C5. As pretas vão atacar na ala do rei, buscando o F5. Seguiu aqui então com o cavalo de BD7, o Carlsen quer trazer muitas vezes esse cavalo para C5 para atacar o peão de E4. Veio o bispo G5, essa aqui é uma ideia que foi introduzida pelo grande Tigran Petrosyan, que foi um dos campeões mundiais, um jogador muito forte. E a ideia desse bispo G5 é tentar dificultar o F5 das pretas. Porque agora ou vai ter que tirar essa dama da cravada, ou então vai ter que jogar com H6 e G5 para conseguir fazer o F5 um dia. É uma ideia bem típica também da defesa índia do rei. Vem então H6 do Carlsen perguntando o que esse bispo está fazendo em G5. Vem então o bispo H4. Aqui talvez fosse melhor voltar esse bispo para E3 ou então para D2. Como você vai perceber na partida, esse bispo ele vai acabar ficando fora de jogo. Porque aqui depois do lance bispo H4, o Carlsen ele aproveita para fazer G5 imediatamente. Esse é um lance que às vezes pode parecer um pouco perigoso, porque deixa a casa F5 muito fraca, mas é difícil do branco explorar essa casa. E o Carlsen ele já tem uma ideia muito interessante na posição, que é responder bispo G3 com lance cavalo H5. Bom, qual que é a ideia desse cavalo H5? Muitas vezes ele vai poder trazer o cavalo para F4, onde o cavalo ele vai ficar muito bem colocado. E, por exemplo, vamos imaginar como na partida jogou o cavalo D2. Vem o cavalo para F4. Se as brancas tomam esse cavalo em F4, é possível tomar com o peão de E. E agora o bispo de G7, que era uma peça bem passiva quando o peão estava ali em E5, ele acaba se tornando a peça mais forte das pretas. Esse bispo agora ele é um monstro aqui em G7, controlando toda a diagonal. E ele ainda não tem o adversário, que é o bispo de casas pretas. Então as pretas vão conseguir dominar o jogo por essas casas pretas. Então essa é uma troca que o branco não deve fazer de forma alguma. Então, com essa manobra, a manobra de cavalo H5, o Carlsen vai ficar com um cavalo muito forte ali em F4. E essa é uma ideia que você pode usar nas suas partidas, jogando a defesa índia do rei também. Seguiu aqui então com o cavalo D2, cavalo F4, roque, e agora cavalo F6, trazendo mais uma peça para a ala do rei. O Carlsen ele não quis fazer o F5 imediatamente, porque depois de F5 e por F5, as brancas ganham uma casa para o cavalo, que é a casa E4. Por isso o Carlsen ele jogou com o cavalo F6 primeiro, seguiu torre E1. A ideia do Firouzja é um dia poder trazer esse cavalo para E3 e de repente esse cavalo chegar na casa F5. Só que o Carlsen ele não dá respiro e já faz H5 com a ideia de H4, tentando obrigar a troca do bispo pelo cavalo. O Firouzja fez agora H4, G4, cavalo F1. E aqui existe uma manobra que o Carlsen encontrou, que é uma manobra que já dá vantagem para as pretas. E vai começar uma série de complicações depois disso, que é algo bem típico da defesa índia do rei. Por isso que ela é uma das melhores defesas quando você está buscando a vitória. Porque pode surgir posições bem desequilibradas, onde pode, de repente, surgir chances de vitória por conta dessa posição tão dinâmica. Então, nesse momento, depois do lance cavalo F1, o Carlsen faz cavalo H7, com a ideia de bispo F6, para poder assim ganhar o peão de H4. Veio então cavalo E3, bispo F6, e o Firouzja faz agora bispo F1. E parece que tá tudo tranquilo na posição das brancas, porque se tomar esse peão de H4... vem bispo H4, dama H4 e agora tem G3 garfo, ganhando uma peça. Então, aparentemente, não dá para tomar esse peão em H4. Foi isso que o Firouzja estava pensando. Mas o Carlsen, ele viu além. Ele foi e tomou esse peão de H4. Bispo toma H4, dama H4, G3... e agora o Carlsen simplesmente volta a dama para F6, sacrificando a peça inteira. Ele sacrifica o cavalo de F4. Mas acontece que depois de G por F4,
e por F4, ele já consegue 2 peões pela peça sacrificada e o rei das brancas está muito exposto. E ainda está chegando um cavalo no ataque com lance cavalo G5, que já cria ameaças de cavalo H3 e cavalo F3, por exemplo. Então, esse tipo de situação que surge na defesa índia do rei. As posições são tão complexas que pode surgir esse tipo de sacrifício, o que dá excelentes chances de vitórias para as pretas. O que às vezes não acontece em posições mais sólidas. Às vezes, jogando, por exemplo, um gambito da dama, pode ser que a posição de tão sólida não surja essas oportunidades. Por isso que a defesa índia do rei é considerada uma das melhores defesas quando você está buscando a vitória de pretas. Então aqui veio E5. O Firuja ele tenta ativar de alguma forma com o sacrifício do peão, de repente conseguindo a casa E4 para o cavalo. Mas agora o Carlsen ele não vai dar chance na posição e vai terminar a partida com um ataque lindo aqui, que ele faz o lance cavalo H3 cheque, rei H2. E agora o Carlsen ele não desacelera na posição, ele faz um lance G3, sacrificando um peão para atrair o rei branco para o ataque. Veio F toma G3, F toma G3, rei toma G3 e agora dama F2 cheque. Rei H2 é forçado na posição, dama G1 cheque, rei G3. E agora, como conseguir dar mate nessa posição? Tá claro que o preto ele tem um forte ataque, o rei tá ali passeando no tabuleiro, mas ainda é preciso achar o arremate. E aqui o Carlsen, ele não deixa escapar. Essa é uma posição que tem mate em 4 já, então se de repente você quiser até buscar qual é o ataque de mate, você pode parar o vídeo, pensar, depois voltar para ver qual foi o arremate do Carlsen. Bom, aqui depois de rei G3, o Carlsen ele faz H4 cheque. A ideia é que se jogar, por exemplo, rei toma H4, é possível fazer dama F2 cheque, rei H5, dama F5 e agora quando o rei H6, dama G6, conseguindo dar mate. Na partida então, depois de H4, seguiu com rei F3, só que depois de dama F2, o Firuja teve que abandonar já, porque quando jogar com rei E4, o rei vai acabar levando mate aqui no meio do tabuleiro com o lance bispo F5. Bom, e sendo assim, depois do lance dama F2, o Firuja ele abandonou a partida. E esse tipo de situação que você viu aqui são situações típicas da defesa índia do rei, levando assim para posições bem agressivas e posições muito boas para você lutar pela vitória. Se de repente você achou interessante essa defesa e você quer aprender mais sobre ela, lá dentro do Chessflix nós fizemos um curso sobre a defesa índia do rei, um curso feito pelo grande mestre Luiz Paulo Suppi, onde ele aprofunda na defesa índia do rei, trazendo os temas típicos, os planos típicos da posição e a análise de cada uma das variantes. Aqui nós vimos a variante clássica, que é uma variante que acontece bastante, mas existem várias outras posições que o jogador de brancas ele pode jogar contra a defesa índia do rei. Se de repente você quer aprofundar mais nessa defesa, aqui dentro do Chessflix você tem acesso a esse material e também várias outras aberturas que você pode aprofundar aqui dentro do nosso acervo de aberturas. Para você entrar para o Chessflix, é só você entrar para a nossa lista de espera, que em breve nós vamos abrir uma nova turma e você, fazendo parte da lista de espera, você pode entrar para o Chessflix com uma condição especial. O link para entrar para a lista de espera está aqui na descrição desse vídeo. Então já clica no link para não ficar de fora dessa. E com isso, nós vamos chegando ao final desse nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha curtido, tenha aprendido mais. E a gente se vê no nosso próximo vídeo aqui do canal.